Olá, aqui é o Paulo Roberto de Souza. Medo, né? Como é que a gente faz para superar esse desafio do medo que a gente sente por diversas coisas, né? Medo, quem não sentiu medo ainda? Medo de perder o emprego, medo de perder um cliente importante, medo de perder o amor de uma pessoa ou de algumas pessoas que nós queremos estar perto, enfim, são muitos os medos. Eu já tive diversos medos, eu queria dividir um medo meu com vocês. Há muito tempo atrás, né, um treinamento que eu fui dar para um cliente, um grande banco na época, e eles colocaram 120 pessoas na sala para poder participar desse primeiro treinamento, e esse grupo é que iria aprovar se esse treinamento seria estendido para o restante do banco ou não. Olha, eu sinceramente, eu não sei nem se foi medo ou se foi mais do que isso, mas tinha um toalete, um banheiro anexo à sala de treinamento, e eu por umas 2 ou 3 vezes eu fui no banheiro passando mal, tive que lavar o rosto e tal, com ânsia de vômito, então eu realmente estava com muito medo, né? E eu não sabia como lidar bem com isso. Isso tem mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? Uns 25 anos talvez. Eu não sabia muito bem como lidar com isso, mas eu tenho muita consciência do medo que eu tive. Então, assim, o medo é uma coisa normal. A amígdala do nosso cérebro, ela funciona como um sentinela que fica de plantão o tempo inteiro. Qualquer coisa que aconteça que ela prevê que pode ser perigoso, ela acende um sinal vermelho, né? Quer dizer, ela manda o medo, ela manda o sentimento de medo, o sentimento de ansiedade, para que haja para a gente como uma defesa. Então, o medo tem uma coisa importante, fundamental, que é fazer com que a gente fique alerta para um perigo, para um possível perigo, vamos dizer assim, que possa estar aparecendo na nossa frente. Se você for andando por uma rua e ver um cachorro brabo na calçada vindo na sua direção, mesmo que amarrado com o dono, e você resolve, olhando para aquela situação, você resolve atravessar a rua, por exemplo, olha, você pode ter salvo a sua vida ali, tá certo? Então o medo o medo serve muito para te tirar de enrascadas, e a gente acaba não olhando por esse lado, né? A maior parte dos nossos erros, dos nossos medos, são por 3 coisas, né? Ou medo do fracasso, ou medo da rejeição, ou medo do desconhecido, pelo simples fato de perder o controle da situação, né? Esses exemplos que eu citei logo no início do vídeo são exemplos que têm a ver com fracasso, rejeição ou desconhecimento, medo da perda do controle, né? Assim, ó, enquanto o medo estiver agindo como prevenção, ou seja, fazendo só simplesmente dando um alerta e a gente para isso se preparando, né? Bom, estou com receio disso, estou com ansiedade em relação a isso, estou com medo disso, então vou me preparar melhor. Enquanto ele estiver agindo assim, a gente chama de estágio de prevenção, está ótimo, porque está ajudando você a se preparar, amadurecer, para você poder enfrentar os desafios que tem na vida, as adversidades. Em média são 23 adversidades por dia, então a gente tem que estar se encorajando para enfrentar cada uma delas e não deixar isso acumular para não virar um estresse, né? Então, a questão do cachorro, a questão de perder o emprego, pô, se eu perceber que tem uma chance de eu perder meu emprego, como é que eu faço para ser ainda melhor? De perder um cliente, o que eu faço para poder encantar esse cliente de forma que ele não queira sair da nossa companhia, que ele queira continuar conosco? Não perder o amor de uma pessoa querida, o que eu faço para ela, né, continuar nesse relacionamento comigo? O que eu faço hoje? O que eu faço essa semana? Quer dizer, eu posso fazer um plano de ação para isso, tá certo? Agora, o medo vira uma ameaça quando, por exemplo, ele é ou crônico ou desproporcional. O crônico, assim, o medo crônico causa uma certa inibição e até uma imobilização sua. Quer dizer, você fica com receio e isso te para. Isso faz com que você não continue caminhando, né? Aí começa a ser realmente ruim. E o medo desproporcional, que esse gera alta ansiedade e até pânico, né? Tem algumas doenças que estão sendo causadas agora pela questão do excesso de medo, e o pânico é uma delas. Agora, os nossos pensamentos, porque os medos, a maioria dos nossos medos acontecem primeiro na nossa mente. A gente precisa saber lidar com essa questão da nossa mente. Então, a nossa mente pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso
pior inimigo, dependendo do que a gente fique alimentando na nossa cabeça, né? Então, assim, se eu pudesse resumir, como é que a gente poderia fazer para superar o medo? Eu tenho estudado algumas coisas, eu tenho exercitado algumas técnicas com alguns clientes, com diversos clientes, com muitos executivos, com muitos empresários, e eu tenho tido alguns resultados muito positivos, né, com alguns passos importantes. Então, se eu pudesse resumir isso em 3 passos, seria: primeiro, isso é fundamental, primeiro, identifique qual é o seu verdadeiro medo primeiro, tá certo? Então, por exemplo, se você tem que fazer uma apresentação para alta gestão da sua empresa, para alta direção, e você está com muito medo. Você está com medo de quê? Identifica isso. Você está com medo de não ser querido? Você está com medo das pessoas não gostarem de você, pessoalmente, do teu jeito? Ou você está com medo de não conseguir entregar o conteúdo? É fundamental você localizar isso primeiro. Não pode ser o medo pelo medo. Porque quando você localiza, quando você identifica, o medo fica menor. Você consegue identificar aonde exatamente você está com receio e fazer alguma coisa com isso. Porque se for, por exemplo, se você localizar que o seu medo está de não conseguir passar o conteúdo, então provavelmente você tem que estudar mais o que você vai apresentar. Talvez você tenha que caprichar mais em entender o conteúdo, se preparar mais, ler um pouco mais e por aí vai. Se você achar que não, eu tenho medo de não gostarem da minha apresentação, da minha forma, então talvez você tenha que apresentar mais vezes para mais pessoas antes, treinar antes, para que você vá ganhando segurança até o momento em que está lá, em que você estiver lá, né? Talvez até você possa fazer esse treinamento, se for o caso, na tua mente, né? Fecha os olhos e se veja fazendo a apresentação. Faz a apresentação toda na sua mente. Se você não tiver ninguém na hora para fazer, faça rapidamente antes de entrar na sala, fecha os olhos e faz a apresentação. Se veja fazendo a apresentação, tá certo? E aí você vai estar mais preparado. O ideal é que você consiga apresentar para outras pessoas, para que as pessoas te deem feedback e tal. Mas no caso de emergência você pode fazer isso. O segundo passo é você pensar assim, pô, qual é o pior que pode acontecer, né? Você vai ver que a resposta provavelmente vai ser menor do que você estava imaginando. Você está com medo, às vezes, maior do que qual seria a consequência disso. Então, fazendo isso te deixa mais tranquilo. Bom, então, se é desse tamanho, eu consigo dominar, eu consigo fazer um plano para isso. E aí, ó, prepare-se e ganhe mais segurança. Prepare-se, fez o plano, se prepare. Esse é o ponto 3. Se prepara bastante para você perder o máximo possível de medo através do ganho da segurança. Substitua, né, o medo pela segurança. Tá certo? O antídoto para o medo é a fé. É a fé de que você vai conseguir realizar, é a fé de que você vai conseguir fazer aquilo bem feito. Para ter fé, você precisa se preparar, se empenhe para poder ter fé. Tá certo? E não esquece o seguinte, ó, o amor lança fora o medo. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem o que você vai produzir, veja bem o que você vai apresentar, veja bem o que você vai fazer. Aquilo tem a ver com o teu propósito, aquilo vai fazer o bem para alguém, vai ajudar a empresa de alguma maneira. Então, se você tem amor por isso, se lembre desse amor, tá certo? Que ao lembrar desse amor, você vai lançar fora o medo, tá certo? Vamos para uma aplicação prática disso, desses pontos que eu estou te falando. Então, qual é o meu desafio para você? Pensa agora no medo que você tem agora, um projeto qualquer para fazer, uma apresentação, seja lá o que for, né? Lembra agora de um medo que você tenha que enfrentar, um desafio que você tem que enfrentar, e usa esses 3 passos. Quer dizer, identifica o verdadeiro medo, tá certo? Localiza ele, se pergunta qual é o máximo que pode acontecer e se prepara para poder vencer exatamente esse medo que você identificou. Tá bom? Um grande abraço, sucesso, estou torcendo aqui para você.